Fala para quem está perto de você aí, olha só, estou profetizando aí, ó. Vai. Estou liberando uma palavra para você. Não há nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nessa noite, com muita alegria, vai cantando para Jesus. Estamos com o pastor Marcos, que eu quero convidá-lo. Itália para Cristo. A alegria de receber pela segunda vez o pastor Marcos Roberto, que nos traz alegria junto com a sua família. Daqui a pouco ele vai apresentar, eles vão falar aqui, né? Vamos falar. Dá para falar um pouquinho italiano daqui a pouco? Dá, né? Tem algum italiano aqui, gente? Tem conterrâneo aqui? Pelo menos no nome, né? E nesse caso eu estou no meio, né? Um dos meus nomes é italiano. Tem lá, tem um pezinho lá. Mas é uma bênção receber, a alegria de tê-los hoje. Os irmãos que celebram a vida do pastor Marcos e a família, levante as suas mãos e diga: Deus, abençoamos o teu filho, a sua família, a nossa igreja, Itália para Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu servo e pela família pastoral. Com alegria, palmas ao Senhor. A paz do Senhor para todos também. Como nós falamos na Itália, pace a tutti. A parte do Senhor é a todos. É muito bom estar aqui. É muito bom estar com vocês para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia e quero ler junto com vocês a palavra do Senhor. E daqui a pouco já faço a apresentação da minha família. 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17. Quero ler junto e convido a minha família. Minha família me disse, não nos dá tanta oportunidade. Mas como o pastor disse, para a gente falar algo em italiano, eu vou fazer algo que a gente faz ali, quando vai um brasileiro ou vai outra nação, só por alguns minutos, para vocês entenderem como nós adoramos e glorificamos o Senhor na Itália. 1 Reis, capítulo 17, diz, no versículo 1, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesse tempo, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Pode tomar seus assentos. Quero chamar minha esposa. Bom, eu vou dar alguns minutos só para vocês entenderem como fazemos o culto ali na Itália. Só um pouco vocês entenderem
E pra gente é um pouco dificultoso, porque é de 16 anos que eu prego em italiano, a gente canta em italiano. Quando entramos na igreja, da porta para dentro é só italiano. A palavra, falar em português morre quando entramos na igreja. Isso também é para que a gente possa vestir a cultura italiana, possamos vestir a camisa italiana. Então é proibido falar em português dentro da igreja, até mesmo quando vem alguém de fora. E eu falo em português, você traduz. Amém. Pace a tutti. A paz do Senhor a todos vocês. É muito bom estar com vocês aqui nesta noite. È bello e buono stare con voi qua questa sera. Para nós é motivo de alegria. Per noi è motivo di molta gioia Poder estar com a minha família pela primeira vez numa convenção. essere qui per la prima volta in una convenzione come questa. Eu sempre venho ao Brasil sozinho. Ogni volta quando vengo da solo. E Deus preparou para que nós pudéssemos vir todos dessa vez. E Dio ha fatto bene che come possiamo essere insieme con tutti questa volta. Lucas, o meu filho. Luca, mio figlio. Minha esposa, a missionária Rita. Mia moglie, la missionaria Rita. Falta a Esther, que ficou na nossa cidade, em Guaratinguetá. Manca la Esther che è stata nella nostra città in Guaratinguetá. E Deus, Ele proporcionou esse momento maravilhoso para nós este mês de outubro. E Dio ha lasciato questo bello momento per noi in questo mese di ottobre. Estamos há 16 anos na Itália. Siamo in Italia há 16 anni. Ali nós trabalhamos com 3 igrejas. Lì abbiamo fatto un lavoro con 3 chiese. E antes também trabalho social dentro da igreja e fora da igreja. E facciamo anche dei lavori sociali nelle chiese e anche fuori delle chiese. A nossa alegria de passar hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, pela segunda vez que eu passo, La nostra gioia per poter passare qua per la seconda volta é em gratidão a esta igreja. è gratitudine a questa chiesa. Porque sem que vocês me conhecessem, sem mesmo que o pastor da igreja me conhecesse pessoalmente, Perché senza conoscere e i pastori delle chiese che non conosceva di persona, ele nos adotou como família lui ha missionária. preso noi per i figli come famiglia missionaria. Vocês fazem parte do projeto Itália para Cristo. Voi fate parte della nostra chiesa Italia per Cristo. Cada culto, cada projeto que nós fazemos, cada transformação, cada compra que nós fazemos na igreja, Ogni cosa che facciamo, ogni spesa, ogni compra per ogni persona, voi fate parte anche di questo. pela oferta que vocês enviam para nós. Per l'offerta che sono inviata per noi. Muitas vezes as pessoas pensam de estar na Europa, estar ali no outro lado onde se fala em euros, vivendo na Europa. Não precisamos de oferta missionária. Ogni volta pensate, perché viviamo lì in Europa non abbiamo bisogno dell'offerta missionaria. Mas devemos entender que Itália para Cristo é um projeto. Dobbiamo capire che l'Italia per Cristo è un progetto. Família missionária é outro projeto. La famiglia missionaria è un altro progetto. E vocês abraçaram a família missionária. E voi avete abbracciato la famiglia missionaria. A oferta que chega para nós dessa igreja L'offerta che voi mandate a noi in chiesa é para minha è família. per la nostra famiglia. Para me poder dividir com a Esther, Luca e Rita. Che questo va distribuito alla Esther, Luca, a me e Rita. E é muito difícil você adotar uma família sem conhecê-la, È difficile prendere una famiglia per figli senza que conoscere, não faz parte da igreja de vocês. Nós somos de São Paulo, che non aggrega la famiglia di voi, perché siamo a San Paolo. mas nós oramos por vocês. Ma noi preghiamo a Dio per voi Agradecemos pelas vossas vidas. e ringraziamo a Dio per le vostre vite. E quando vocês começam a orar pelo projeto Itália para Cristo, E quando cominciare a pregare per questo progetto Italia per Cristo, você está orando por nós. voi stando pregando anche per noi. Ali nós enfrentamos tantas dificuldades, Lì affrontiamo tanta difficoltà, talvez oposta das tuas, magari diversa da vostra, mas luta é luta, ma in lotta è sempre lotta. prova é prova. La provazione è sempre la O mesmo provazione. inimigo que atua lá é o mesmo inimigo que atua aqui no Rio de Janeiro. Lo stesso nemico che attua di là è lo stesso che attua anche qua al Rio de Janeiro. Eu escutava sempre uma frase: Io sentivo sempre una frase: nós estamos aqui no Brasil segurando a corda para vocês aí na Itália. noi stiamo qua che prendiamo la corda per mano per voi in Italia, Mas eu vejo diferente. ma noi guardiamo diverso. A igreja do Rio de Janeiro, ela não segura a corda. Voi qua non prendete la corda, Ela soltou a corda. voi lasciate andare la corda. Porque quando você segura a corda,
Perché quando prendi la corda é como se algo não chega para nós lá. è come se non arrivasse nulla per noi di là. E eu louvo a Deus Allora lodiamo a Dio que todo mês, che ogni volta, ogni mese, através da missão Desafio, tramite la missione sfida, a oferta do sustento missionário chega até nós. l'offerta del sostegno missionario arriva Obrigado per pela noi. fidelidade dessa igreja. Grazie per la fedeltà a questa chiesa. E dos motivos de nós estarmos ao Brasil E uno dei motivi di essere qui in Brasile é de passar aqui è di passare qua e procurar mostrar um pouco o que Deus tem feito através das nossas e mãos. stare un po' con voi per condividere quello che Dio ha fatto lì. Eu sei que vocês não estão ali. Io lo so che voi non potete stare Talvez dia o Senhor possa conduzir vocês até lá para conhecer de perto o trabalho. là. Magari Dio un giorno possa portare ognuno di voi, sia benvenuti tutti. Mas quando você guarda o nosso culto online, Ma quando guardate il nostro culto online, ali tem uma parte de vocês. lì è un pezzettino di voi. Quando você olha para aquela bandeira, Quando guardate alla bandiera dell'Italia, vocês dizem assim, ali tem um pedacinho de nós. lì c'è un pezzettino di voi. E isso é bom para nós. E questo è molto buono per Mesmo noi. longe, Anche se siamo distanti, sentir cuidado por esta convenção. essere guarito e curato da voi. Eu louvo a Deus pela vida de Noi vocês. lodiamo a Dio per la vostra vita. Amém? Amen. Vai lodar? Não. Amém. Que o Senhor Jesus possa abraçar vocês com muita gratidão no meu coração. Em nome da Esther, do Luca, de toda a Itália. Nós ali estamos lontano, né? Longe do que é Brasil, dá já pouco de tempo. Mas ser abraçado por vós, cada carinho, cada detalhe. Obrigado pela galera ali que fez a recepção nossa. E a gente está sendo bem cuidado, viu? O pastor e a pastora são uma bênção. E toda a família tem nos acolhido de maneira especial, que só o Senhor pode fazer. Então a gente se sente assim abraçado por vocês. E isso não tem, né, como expressar tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vossa vida. Deus os abençoe de coração. Amém? Irmãos, a vontade nossa é de falar tanta coisa. Mas sabemos, como eu disse ontem, nosso tempo é limitado, como o tempo de todo mundo. E eu falo na Itália que tempo é algo tão rico que devemos dar prioridade ao tempo. O tempo ele passa tão rápido. E muitas vezes nós dizemos assim, eu queria tanto ter feito aquilo e não fiz. Mas nós não fizemos porque nós não queríamos fazer. E a nossa vontade, a mente de um missionário, é colocar tudo para fora, aquilo que nós fazemos ali há 16 anos. É tentar procurar vocês entenderem o nosso ID, o nosso chamado, o porquê de estar na nação italiana, o porquê estar ali amando um povo que nós não conhecemos. Mas o tempo é limitado. E eu quero crer que nessa noite, nós viemos aqui com um propósito. Nós viemos aqui nessa noite porque Deus ele tem algo grande, tem algo tremendo na nossa vida. E que o Senhor nosso Deus nos conduziu aqui nessa noite, porque Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo, porque nós somos privilegiados nesta noite em poder escutar e poder falar da grandeza desse Deus. Eu li aqui a Bíblia, em capítulo 17, 1 Reis, que fala de um homem que nós conhecemos muito. E eu quero falar um pouco dele. Porque nós somos profeta e não sabemos. Nós somos profeta e temos medo. Nós somos profeta e não somos ousados. Nós somos profeta, nós somos chamados para profetizar. Nós somos chamados para conquistar. Nós somos chamados para avançar. Nós somos chamados para pisar em terras estranhas. Nós somos chamados para colocar as nossas mãos e abençoar e profetizar e determinar. Mas muitas vezes nós somos limitados por uma pessoa a qual que nos impede de fazer tudo isso. E essa pessoa sou eu. O meu eu me impede. Olha para a pessoa que do teu lado e diz assim para ela assim, sem medo, você é um profeta. Sem medo, porque nessa noite, talvez essa pessoa vai profetizar sobre a tua vida.
E talvez ela vai profetizar algo que não vai te agradar. Talvez ela vai profetizar algo que vai te assustar. Talvez ela vai abrir a boca para profetizar algo que você não espera. Porque quem está do teu lado é um profeta e uma profeta de Deus. E nós olhamos para a vida de Elias e perguntamos, mas quem foi Elias? Quem foi Elias na Bíblia? O que faz Deus usar este homem de uma forma maravilhosa? Usar esse homem de um modo a qual eles não esperavam. Elias, e eu pergunto para nós, quem sou eu em Deus? Seria fácil falar de Elias na noite de hoje. Mas quem sou eu em Deus? Quem é você em Deus nessa noite? Quem é você que estava se aprontando? Quem somos nós que estávamos nos aprontando hoje, esse domingo, para vir ao tabernáculo adorar ao Senhor Jesus? Como é o meu eu interior? Como me comporto? Como eu sou na presença do Senhor? A qual esse Deus maravilhoso que nos trouxe aqui, a qual vai usar a nossa vida, vai usar a tua vida para andar em outras nações, vai usar a tua vida para profetizar sobre terras estranhas, que vai te usar para profetizar, para mudar a vida de uma nação. Como pode mudar a vida de uma nação? Todos nós que estamos sentados aqui somos uma nação eleita, povo escolhido, sacerdote real do Senhor Jesus, separado para levar a boas novas, separado para conquistar novas terras, separado para determinar uma mudança de vida, na vida de uma pessoa. Foi para isso que Deus nos chamou. Quando Deus ele olha para Elias, ele não chama Elias somente para ser transformado, ele não chama Elias para ser liberto, ele não chama Elias para ser o grande, ou ser um homem renomado naquela época, para ser um profeta que tenha a ousadia de abrir a boca e determinar certas palavras para uma nação. Deus ele chama Elias, porque havia um povo que precisava de uma palavra, que precisava ser acordado, que precisava ser esvelho na presença do Senhor Jesus. Deus ele levanta Elias como um profeta para afrontar reis, afrontar deuses dessa terra. Por que Deus nos chamou? Porque Deus nos transformou ao ponto de estarmos aqui nessa noite e esperando sempre que Deus use alguém para falar conosco, esperando que Deus levante alguém em nosso meio que profetize sobre a minha casa, que profetize sobre meu filho, que profetiza sobre algo para mim que vai ainda acontecer, sendo que eu mesmo posso ser profeta sobre a minha casa, eu posso ser profeta sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, meu filho, sobre o meu trabalho. Eu posso me levantar como um profeta, um sacerdote real e determinar algo que Deus tem colocado na minha vida. O que impede nós hoje de levantar como Elias foi levantado e determinar algo sobre uma nação? Nada. Nada impede. O inimigo não pode te impedir. O inimigo ele não pode segurar você. O inimigo ele não pode colocar barreiras a partir do momento que você e eu nos encontramos no centro da vontade do Senhor para poder determinar algo sobre a vida de alguém. Mas, pastor Marco, o que me impede? Onde eu encontro esta coragem? Aonde eu encontro essa ousadia de falar da grandeza desse Deus e poder ser profeta na minha casa, sendo que ninguém me escuta? Aleluia. O nosso Deus, Ele te deu um espírito de ousadia, Ele te deu um espírito de conquista, Ele te deu um espírito que abre os teus olhos para as coisas sobrenaturais desse tempo a qual nós estamos vivendo. Quando olhamos para a vida de Elias e olhamos tantos os efeitos, tantos os prodígios que fez Elias e falamos, será que eu posso ser igual a Elias? Será que eu posso fazer os milagres que fez Elias? Mas ao mesmo tempo, eu olho e digo, será que eu tenho coragem de passar o que Elias passou? Será que eu tenho coragem de passar o que o pastor Marcos está passando? Será que eu tenho coragem de passar o que um missionário está na África, que está em Camboja, que está no Peru, na Bolívia, Argentina, Portugal, Romênia, França? Será que eu tenho coragem de passar o que eles estão passando sendo profeta naquela nação? Temos a partir do momento
que eu me dou ao Senhor Jesus, a partir do momento em que eu deixo ser usado por esse Deus, eu deixo que o Espírito Santo de Deus habita em mim, que o Espírito Santo de Deus faça morada em mim e comece a usar o meu corpo, comece a usar as minhas mãos, comece a usar a minha boca, a qual eu começo a ter o entendimento, e que não sou eu que falo, mas é Deus que vai falar através de mim, que não são os meus pés que vão pisar, mas são os pés do Senhor que pisarão primeiro. Quando eu me coloco no centro da vontade do Senhor, eu começo a entender que cada palavra que será direcionada, será palavras proféticas, vindo do trono da graça, sobre vidas de pessoas que precisam ser libertas e transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas quando eu me aquieto, mas quando eu não consigo entender que a minha posição de profeta, que a minha posição de filho de Deus, que a minha posição de servo, a qual eu espero sempre que Deus vai levar aquele que está do meu lado, que Deus vai levantar sempre aquele missionário que está estudando para ser missionário, para que vai usar aquele pastor que está sendo ministrado para ser pastoreado. Não, Deus quer usar todos nós que estamos aqui nessa noite, dos pequenos até os maiores. Deus quer usar nós, aqueles que são capazes e aqueles que são incapazes de fazer algo, porque Ele capacita na proporção que você se dispõe na presença dEle. Não depende do mover de Deus, não depende do Espírito Santo, depende que o meu eu seja disponível, que o meu eu seja pronto para adorar esse Senhor. Deus, Ele conta conosco. Nessa noite, Deus, Ele conta comigo, Ele conta contigo para fazer uma revolução nesse país. Deus, Ele conta com as nossas palavras proféticas. Deus, Ele conta com as nossas palavras determinadas. Se olhamos para a vida de Elias, o que Elias fez? Ele falou. Ele usou a palavra. Elias não brigou. Você não vê Elias brigando, você não vê Elias num cavalo lutando contra os profetas de Baal, você não vê Elias lutando contra um rei, mas você vê Elias orando, você vê Elias buscando a face de Deus, você vê Elias profetizando sobre a vida de um homem, de uma nação, você vê Elias parando o tempo. Mas qual o propósito de tudo isso na vida de Elias? Porque havia um povo que precisava de algo. Qual é o meu e o teu propósito nesta noite? Em qual nível espiritual Deus está nos levando na noite de hoje? Eu como profeta, você como profeta hoje, nesta noite, qual é a nossa posição na presença do Senhor? E eu separei umas coisas que diz assim, olha, quem foi Elias na Bíblia? Talvez você vai se enquadrar, você vai entrar e dizer, mas eu sou igual a Elias. E por que Deus não me usa? Por que Deus não me leva para profetizar sobre as nações? Por que Deus não me dá coragem, ousadia, para poder falar da grandeza desse Deus a uma pessoa que está acima de mim? Porque depende de nós. Elias foi um profeta renomado naquela época. Era um homem conhecido. Todos nós podemos ser renomados. Todos nós possamos ser conhecidos nesse país. Mas não pelo nosso status financeiro. Não pelo nosso status econômico. Não pelo meu status de conhecimento de uma escola. Mas eu posso ser uma pessoa renomada, sendo reconhecida como um homem e uma mulher de Deus. Alguém que abre a boca e diz, mas aquilo que ele falou aconteceu. Aquilo que ele ora acontece, ele orou, a terra tremeu. Ele orou, aquela pessoa foi curada, foi transformada, aquela pessoa foi liberta. Aonde estão essas palavras dentro de nós? Aonde está essa ousadia de falar de um Deus grande, de um Deus potente, que pode mudar uma vida de uma pessoa? Elias, ele foi um profeta renomado no período dos reis do Antigo Testamento. Uma época difícil. Uma época que lutar, guerrear, não é como nós hoje.
Quando dizemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais, a qual não vemos. A qual dobramos o nosso joelho e dizemos: Senhor, guerreia por mim. Senhor, luta por mim. Senhor, meu Deus, coloca uma redoma sobre mim, coloca um escudo sobre mim. Mas na época de Elias, ele tinha que estar na frente de batalha ali. Ele tinha que estar na frente do rei orando. Ele tinha que estar na frente de Acás profetizando. Ele tinha que afrontar Jezabel. E chegou a um ponto que ele correu desta dona. A luta de Elias não era só espirituais, não era somente no reino espiritual, mas era também no reino físico. Ele tinha que escapar, ele tinha que correr. Ele precisava afrontar os profetas de Baal da frente dele. Quantos profetas de Baal nós afrontamos? Quantos leões nós temos que matar todos os dias? Quantos Golias nós temos que derrubar todos os dias? Quem eu e você tivemos que afrontar hoje, para poder estar aqui nesta noite? Talvez você teve uma luta espiritual, talvez você teve um problema espiritual, sentimental, mas quem colocou de frente a você na porta da tua casa e disse: você não vai ao culto hoje? Hoje você não vai adorar o teu Deus hoje? E você teve que clamar a Deus vivo para destruir os profetas de Baal naquele momento. Essa era a dificuldade de Elias naquela época. Qual a dificuldade que eu encontro hoje para ser um profeta na presença do Senhor? Qual a dificuldade que eu encontro hoje de abrir a minha boca e dizer assim: olha, Jesus pode mudar tua vida, Jesus pode transformar, Jesus pode fazer algo, um reboliço na tua vida que você não espera. Eu profetizo a cura na tua vida. Muitas vezes nós não profetizamos, porque nós mesmos não acreditamos que Deus pode fazer aquilo na vida daquela pessoa. Quantas vezes nós retrocedemos quando encontramos alguém na rua e que precisa de uma libertação, e eu profetizo libertação na tua vida, e eu fico com medo daquela pessoa me afrontar, eu fico com medo daquela pessoa me criticar. O que aquela pessoa vai pensar que eu sou, profetizando algo sobre a vida dela? Foi a mesma situação que Elias se encontrava. Somente que Elias não estava da frente de um vizinho, Elias não estava da frente de um parente, ele estava da frente de um rei, ele estava da frente de tantos profetas. Elias foi um servo temente, obediente a Deus, que transmitia a palavra de Deus com ousadia, e ele era fiel. Ele repreendeu Acabe e Acasias, confrontou centenas de profetas da idolatria, fazendo descer fogo do céu. Ele também destruiu o conceito de Baal. E Baal era Deus da tempestade, um Deus do tempo. Era um Deus da fertilidade, Baal. Baal, as pessoas acreditavam naquela época que quando começava a orar por Baal, e Baal fazia as plantações, os alimentos serem férteis, dar alimento, fazia chover, que Baal controlava a temperatura. E a Bíblia fala que Elias teve que destruir com esse conceito, dizendo que Baal não tinha poder para fazer isso. Será que eu, no tempo de hoje, eu posso chegar a uma pessoa que adora a Baal? Quantas pessoas nós conhecemos que adora Baal? Será que eu posso chegar até ela e dizer, falar assim: olha, o meu Deus é maior do que o teu. Se o teu Deus faz sinais, o meu também faz. Se o teu Deus faz acontecer, o meu faz maior ainda do que os teus. Será que eu posso chegar numa pessoa que pratica a idolatria e dizer assim: olha, mas o meu Deus, ele destrói essa idolatria? Ou será que eu tenho medo daquele momento que eu orar e nada acontecer? Será que eu vou ter medo que os profetas de Baal falem mais alto do que meu Deus naquele momento?
Será que eu vou me encovardar davante essa sociedade que hoje não acredita no poder desse Deus a qual nós servimos? Elias era sozinho naquela época. Ele só tinha um companheiro. Elias tinha que lutar com multidão. Quantos estão conosco nessa noite? Quantos têm caminhado contigo? Deus, Ele tem nos chamado, Ele tem nos levantado com um propósito a qual nós não conhecemos. Se cada um de nós nessa noite pudesse ter noção o poder que nós temos nas nossas mãos, o poder que tem as palavras que saem da nossa boca, nós abríamos pouco a nossa boca, pensaríamos 10 vezes antes de falar algo, se comportaria de um modo diferente, porque palavras são vidas. Eu nunca entendia isso, que como pode palavra dar vida? Eu estou falando, vocês estão vendo as palavras voando? Não. Mas palavras são vida. E nós vimos isso na vida de Elias. Um homem que profetizou algo que era sobre a própria palavra dele. O que leva um homem, um profeta, profetizar algo segundo a minha palavra? Nessa noite eu posso dizer assim, não, eu profetizo em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus vai acontecer, em nome do Senhor Jesus Ele vai abrir as portas. Mas Elias fez ao contrário, ele era convicto, ele tinha algo dentro dele que dizia que não, eu estou 100% na presença desse Deus do Altíssimo. E ele disse para Acabe, guarda, segundo as minhas palavras. Qual era o peso que esse homem tinha? Qual era a convicção que Elias tinha que segundo a palavra dele, ele ia parar o tempo, ele ia mexer com a temperatura. Irmãos, quantas vezes nós vimos situações, passamos por situações, e pensamos que Deus Ele vai fazer algo através de outras pessoas. Quantas vezes Deus nos chama e coloca em determinada situação, para poder profetizar, e nós não fazemos. Nós ligamos para um irmão, ligamos para um obreiro, ligamos para o pastor, e Deus disse, mas é você que eu quero usar, é você que eu quero que profetize sobre essa situação. E nós achamos incapazes. E sabe por que nós achamos incapazes muitas vezes de profetizar? Porque é muito difícil você se encontrar na presença do Senhor. É muito difícil você estar na presença do Senhor Jesus. Elias tinha uma vida separada. Elias tinha uma vida de oração. Elias tinha intimidade com Deus. Elias, ele escutava a voz de Deus. Elias caminhava, respirava Deus. Pastor, mas como é isso? Eu caminho com Deus? Nós temos caminhado com Deus nesta noite. Nós temos respirado Deus no nosso dia a dia. Ou será que eu aceitei a Cristo e hoje eu vou à igreja adorar, glorificar ao Senhor Jesus? Vou à igreja, oferto, ajudo e torno para minha casa. E segunda, terça e quarta, eu sou um homem natural, um homem normal. Eu sou uma mulher natural, uma mulher normal, como a sociedade é. Elias não era igual às outras pessoas. Nós não somos iguais às outras pessoas. Você não é igual à pessoa que está do teu lado. A unção que está da pessoa ao teu lado não é a mesma unção que está sobre ti. A ousadia que está a pessoa da tua frente não é a mesma ousadia que está a pessoa que está atrás de você. Porque cada um de nós tem um chamado específico na presença do Pai.
Todos nós temos uma função na presença do Senhor Jesus. Elias, ele teve o tempo dele. Ele teve o tempo de profetizar, ele teve a época de determinar todos esses prodígios. Mas Deus quer usar nós nessa noite. Deus, ele quer levantar nós como profeta nesse ano de 2022. Ele quer usar palavras proféticas na nossa boca para mudar uma nação. Ele não quer usar pessoas lá do Antigo Testamento. E tem umas coisas importantes na vida de Elias que eu anotei. Fatos importantes da vida dele. Para que nós possamos entender que tanto eu como você nessa noite, nós podemos fazer as mesmas coisas que Elias fez e maiores ainda. Pastor Marco, eu posso orar e a chuva parar? Sim. Pastor Marco, eu posso orar e descer fogo do céu? Pode. O que impede? Eu posso orar e a pessoa ser curada? Pode. Pastor Marco, eu posso orar e uma pessoa ser liberta? Pode. Mas só que para isso, eu tenho que ser liberto. Para isso, eu preciso ter fogo dentro de mim. Para descer, para parar a chuva, eu tenho que ser separado. Elias era separado. Eu sou separado do mundo. Eu sou separado das palavras torpes. Eu sou separado de palavras enganosas. Será que eu sou um profeta que os meus pés caminham aonde Jesus pode entrar? Aonde Jesus não pode entrar, eu não posso também. Em conversas que Jesus não pode participar, eu também não posso participar. Quando Deus diz que, Marcos, você quer ser profeta, se separe. Você quer ser profeta nessa nação, seja separado. Que possa sair da tua boca palavras que dê vida a outras pessoas. E que se você não vigiar, as palavras que saem da tua boca podem matar pessoas também. Com uma palavra, Elias fez a chuva parar. Com uma palavra, Elias fez fogo descer do céu. Alguém pode explicar que fenômeno é esse, a qual hoje, que nós podemos ver isso através da nossa vida? Eu escuto muitas pessoas falar que há um preço a ser pago por estar na presença do Senhor, de viver a presença do Senhor. Mas qual é o preço? Como posso? Tudo há um preço. Elias pagava um preço alto. Elias foi sustentado por Deus de uma forma milagrosa. Como pode Deus falar para um homem se retirar e ser alimentado por um corvo? Ser alimentado por um ribeiro para saciar a tua sede? Quantas vezes, meu amado, nós vamos ser separados por Cristo para levar uma vida de santidade e que não é difícil. Hoje as pessoas há um conceito muito errado sobre santificação. Santificação é você ser separado. Não separado e isolado na tua casa, não separado e isolado do mundo, mas estar dentro do mundo, estar dentro da sociedade e saber que você é um profeta e que você não pode se contaminar, mesmo que se apresente. Elias vivia no meio do povo, mas era separado por Deus. Quando eu busco uma santificação, quando eu busco algo da parte do Senhor, o Senhor disse: Marcos, vigie, atento com quem você anda, atento com quem você fala, Marcos, atento o que você está pensando daquela pessoa, porque é a própria aquela pessoa que você vai profetizar sobre a vida dela. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer, é porque eu não estou profetizando. Muitas vezes, meu amado, nós caímos num comodismo espiritual na nossa vida, como nós passamos a viver mecanicamente, casa, trabalho, igreja, uma consagração de vez em quando, um jejum de vez em quando, uma campanha de vez em quando, mas domingo na ceia nós estamos aqui. Deus nos chamou para viver
um mecanismo espiritual, mas viver um renovo todos os dias. Ele nos chamou para ter um renovo todas as manhãs. Ele nos chamou para ter um diálogo aberto com o Espírito Santo. Ele nos chamou para ter um diálogo aberto com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, venha, conversa, quero falar contigo. Eu quero ser usado, eu quero ser renovado. Eu quero ser profeta na minha casa. Eu quero ser profeta no meu trabalho. Eu quero chegar no meu trabalho que não está nada bem e profetizar. O que impede? Sou eu que impede. Sou eu que chego no meu trabalho e tenho vergonha. Sou eu que, perante a minha esposa, perante o meu filho, eu não tenho coragem de profetizar que ele vai para uma faculdade, profetizar que ele vai ter um bom casamento, profetizar que ele vai ser um líder na igreja, profetizar que ele vai ser um homem de Deus. Eu espero que Deus levante alguém na igreja para falar com ele, mas eu estou com ele, do lado dele, eu posso profetizar sobre a vida dele. Mas talvez o meu filho olha para mim e fala: pai, quem é o Senhor para profetizar sobre mim? Porque eu não sou separado. Eu não tenho uma vida reta na presença do Senhor. Porque muitas vezes eu tenho falhas em mim que precisa ser tampado. E eu oro: Senhor, usa alguém para falar com meu filho. Senhor, usa alguém para falar com a minha esposa. Senhor, usa alguém para falar comigo, Senhor. E o Senhor disse: não, Marcos, coloque para fora o teu problema. Tu sei profeta, profetiza também na tua vida. Profetiza transformação sobre a tua vida. E nós esperamos que Deus faça tudo por nós. Deus, através de Elias, ele ressuscitou o filho da viúva. Através de Elias, Deus, ele propôs uma reforma religiosa dentre os povos de Israel, e derrotando todos os falsos deuses que seguiam somente e procuraram servir só o Senhor. Deus usa Elias naquela época a falar para aquele povo que os deuses daquele mundo não tinham poder. Deus, ele levanta Elias para provar para aquele povo que os deuses de Baal, que os deuses que aqueles profetas estavam servindo a Acabe, não tinha poder. E Elias procurou apresentar um Deus vivo, o Deus de Israel, para aquela nação. Uma época difícil, uma época que custava a vida. Hoje, alguém está matando a tua família para você defender esse Deus que nós estamos na presença dele nessa noite. Para mim vir nessa noite aqui, alguém precisou matar minha filha ou meu filho para dizer que há um Deus que transforma e que liberta? Não. Elias, ele passava por isso. O rei dizia assim: olha, vamos ver qual Deus tem poder. Se é esse Deus de Israel que nós não vemos, ou é o nosso Deus, Baal, que é maior do que o teu Deus. E nós conhecemos a história, que fizeram todo o holocausto, prepararam tudo. Elias clama o Deus de Israel. Será que eu tenho essa ousadia hoje, de apresentar para essas pessoas ali fora, que o Deus que eu sirvo é maior do que o Deus que eles estão servindo nesse tempo? Meu amado, quantos deuses está sendo apresentado nesse ano que nós estamos vivendo? Nós estamos em 2022. Quantos deuses o inimigo levantou na sociedade? Eu vou falar um Deus, somente um. Há 30 anos atrás, não se falava de homossexual como fala hoje. E hoje é normal. Fora os outros deuses hoje, que a sociedade coloca na televisão, coloca em jornais, nas escolas, apresentando para nossos filhos, deuses que eram ocultos, deuses que nós não tínhamos conhecimento, e que a sociedade hoje está apresentando. Mas só que nós somos profeta desse tempo.
O nosso Deus a qual nós servimos é maior do que esse Deus, e nós temos que apresentar esse Deus a Ele. Nós temos que declarar esse Deus de Israel, esse Deus potente, grande, ao poder de destruir esses deuses de Baal desses tempos. Mas se eu calo a minha boca, se eu me retrocedo, como posso profetizar sobre eles? Elias enfrentou a idolatria dos 450 profetas de Baal. Deus encorajou Elias no Monte Horebe, dando uma visão e instruções. Não era fácil. Elias, ele teve o mesmo problema que nós temos hoje. Quantas vezes nós temos medo e deixamos ser desencorajados por deuses desse mundo. Elias teve um momento que estava deprimido, escapou, correu, ficou preocupado, ninguém achava Elias. Quantas vezes nós também corremos? Quantas vezes a nossa luta, as dificuldades, o inimigo se levanta na nossa vida? Quantas vezes circunstâncias, situações se levantam e nós olhamos e falamos, meu Deus, o que eu faço? Estou perdido. E se trancamos em casa. Temos momentos de depressões. Começamos a procurar psicólogo, psiquiatra, analista. Profissionais desse tempo. Não tenho nada contra. Temos que procurar sim. Mas primeiro, procurar o Senhor nosso Deus. Elias teve um momento que estava deprimido, se escondeu, e Deus vai lá e fala, Elias, o que você está fazendo aí? Elias, o que está acontecendo, Elias? Senhor, eu não vou descer não, o negócio está feio lá embaixo, não tem mais nenhum profeta. Mas quem disse que não tem mais profeta, Elias? Tem um povo lá que foi escondido, que foi separado, Elias, vai lá até com eles. Quantas vezes pensamos que estamos sozinhos em uma luta? Quantas vezes nós pensamos que estamos na frente de batalha sozinho? Os nossos olhos carnais não conseguem contemplar o tantos de anjos que é ao nosso redor guerreando a nosso favor. Nós estamos aqui nessa noite, vai uma legião de anjos que está lutando e guerreando a nosso favor para que esse culto pudesse acontecer na noite de hoje. A Bíblia declara que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, da mesma forma que Deus fala, Elias, você não está sozinho, desce, sai dessa caverna. Meu Deus fala, Marcos, você não está sozinho, você precisa avançar, você precisa caminhar, você precisa determinar algo, você precisa abrir a tua boca, porque eu preciso usar você nessa nação. Mas sou eu mesmo, cheios de falha, mas eu simples, eu não sei falar 3 idiomas, eu não sei falar 4 idiomas, eu não sei determinar certo, eu não sei fazer projetos, Senhor, próprio a minha. Marco, a língua sou eu que te dou, as instruções sou eu que te dou, as diretrizes sou eu que te dou, Marcos. Quem disse que você vai fazer algo? Porque a glória não pode ser tua. Se você fizer algo por você, se você vai honrar você mesmo. E ali começamos a entender. A dependência de Elias é a mesma dependência nossa nesse tempo. Será que nessa noite eu levanto minhas mãos e digo, Senhor, para o tempo na noite de hoje. Senhor, faça tremer a terra. Será que a terra vai tremer? Será que se eu abaixar minha cabeça nessa noite e dizer, Senhor, trema Campo Grande, faça tremer essa terra, Senhor, será que a terra vai tremer? E a primeira preocupação nossa é, se a terra vai tremer, muitas casas vão cair, muitas pessoas vão ficar sem casa, e ali já é o primeiro obstáculo, para Deus não tremer a terra. Elias era um homem temente a Deus, um homem que estava honrado por Deus.
Quantas vezes nós queremos ser honrados por Deus? Quantas vezes você está cultuando a Deus e fala: Senhor, lembra de mim. Senhor Jesus, guarda, olha para a minha vida, Senhor. Olha para a minha vida como eu sou teu filho. Senhor, parece que o Senhor me esqueceu de mim, Senhor. Ele não esqueceu de ti. Nada cai no esquecimento de Deus. Pode cair no esquecimento do homem. Pode cair no esquecimento da sociedade. Mas jamais vai cair no esquecimento de Deus, aleluia. Porque Deus não chama ninguém para ser esquecido. Deus não chama ninguém para ser vazio. Deus não chama ninguém para não ser nada na tua presença, mas Ele chama você que não era nada, para ser tudo na presença dEle, aleluia. E quando Ele fala que Ele quer, você precisa ser tudo na presença dEle, aleluia. Não há limite para esse Deus. Não há limite para o mover de Deus. Não há limite para o sobrenatural de Deus, aleluia. Por que nós humanos, nós normais, naturais, colocamos limite para esse Deus? Por que nós falamos: Senhor, age em meio de nós, age dentro? Porque nós falamos: Senhor, vai além dessas muralhas, vai além desse sofito, vai além, Senhor, daquelas portas, vai aonde a minha voz não pode ir, aonde as minhas mãos não alcançam, Senhor, é ali que tu tem que ir, Pai. Lembre-se que palavras é vida. Se você encontra com uma pessoa na rua, você não pode colocar a mão nela. Você não pode arrastar ela para a igreja. Você não pode obrigar ela a adorar o mesmo Deus que tu serve. Mas você pode chegar a alguns metros dela e dizer: olha, o Deus que eu sirvo pode fazer algo por ti. O Deus que eu sirvo, Ele pode entrar na tua casa e fazer algo. Mas como? Só se você crer. O que impede nós estamos na presença desse Deus? Em 1 Reis, capítulo 17:1, Elias declara algo tremendo, a qual nós temos que aprender a determinar também. Quantas vezes eu estou angustiado, quantas vezes eu estou passando por um problema difícil, e eu espero que sempre alguém venha me ajudar. Aonde mora Deus naquele momento? Aonde fica Deus dentro daquele momento, daquela situação? Palavras são vidas na boca de um profeta de Deus, direcionada com propósito. O que nós temos profetizado? O que você profetizou no dia de hoje? Assim que você se levantou, o que você profetizou sobre a tua casa? Será que passou esse dia e você não profetizou nada? Será que você não teve uma vida com propósito hoje? O domingo está acabando e você olha, apenas vivi. Não foi para isso que Deus nos chamou. Talvez você olhou para a tua mesa e você olhou para a tua mesa e não tinha nada, mas você profetizou. Talvez você olhou para os teus filhos que não estavam vindo para a igreja, você estava vindo para a igreja e estava indo para outra direção, você profetizou sobre a vida dele. Você, quando está almoçando, você profetiza algo. Quando você vai às compras, queria tanto aquele carro, você queria, mas você profetizou. Senhor, me dê condições, eu profetizo que eu vou ter condições para comprar isso. Senhor, eu vou ter condições para ir nesse local, Senhor. Senhor, os meus vizinhos não me suportam, mas eu profetizo que o meu vizinho vai estar sentado ao meu lado na igreja. Palavras proféticas na boca de um profeta é vida, é transformação. Palavras na boca de um profeta é projetos grandes. 1 Reis, versículo 18, 23. As nossas palavras são flechas direcionadas a um alvo com propósito. As tuas palavras têm alvo. As palavras de Elias tinham alvo. Elias tinha que proporcionar um acontecimento sobrenatural. Elias, ele chega em uma viúva e diz: olha assim, estou com fome. Vai lá, prepara algo.
Mas só que Elias, interessante que ele diz assim, olha, vá, prepara algo para ti, para o teu filho. Não, ele diz, olha, vá, prepara algo primeiro para mim. Ele chama a atenção daquela viúva. Talvez aquela viúva falou, mas que negócio é esse? Esse homem que eu não conheço. A fome chegou na minha casa. E esse homem diz que eu tenho que fazer algo para ele comer e depois para os meus filhos. Mas Elias, ele estava direcionando uma palavra sobre a vida daquela mulher. As minhas palavras têm tido alvo. As minhas palavras, ela têm tido endereço. Ou será que eu, como profeta nesta noite, eu olho para alguém e digo assim, olha, se aquela pessoa aceitar Jesus, aceitou. Se não aceitar, já sou salvo. Se ela arrumar um emprego, arrumou. Eu estou empregado. Mas temos que mudar esse direcionamento como Elias fez. Quando alguém chega perto de ti e diz, olha, eu estou sem emprego, não sei o que eu vou fazer. Calma, eu profetizo. Eu profetizo que amanhã você está empregado. Verdade? Sim, amanhã. Eu fiquei 2 anos desempregado na Itália, mas por opção. Por 2 anos eu fiquei sem emprego, por opção minha. Passou 2 anos, eu vi que não dava para ficar desempregado na Itália, que eu precisava trabalhar. E eu levantei de manhã e falei, Senhor, eu preciso de um emprego. Eu não posso ficar desempregado. Tenho contas, tenho família, tenho filho, tenho uma igreja. Eu preciso que abra uma porta de emprego para mim essa semana. E eu saí segunda-feira de manhã. Entreguei tantos currículos. Na verdade, eu jogava os currículos nas fábricas. Na quinta-feira, eu estava empregado. E vai fazer 6 anos que eu estou na mesma empresa. As palavras nossas, ela tem que ter direção. Muitas vezes nós jogamos palavra para o alto, né? Mas onde ela vai cair? Você tem que mirar. Eu profetizo, eu determino, eu profetizo, eu determino. Determinar, direcionar. Deus, Ele dá direcionamento. Deus, Ele não faz nada em curva. Se Deus fez, fez. Se não fez, amém. Não. Se Deus fez e não fazer, Ele vai fazer. Mas Ele não é obrigado, pastor Marco. Mas eu sou obrigado a crer. Eu sou obrigado a ter fé. Eu sou obrigado a crer que se não chove, vai chover. Se eu não tenho pão na minha mesa, eu tenho que crer que vai ter pão sobre a minha mesa. 1 Reis 17, e o versículo 13. Falar com ousadia e tendo certeza daquilo que não existe, passará a existir. Eu não sei se já aconteceu você orar e você não vê nada. É como se chegasse uma boleta para você. E aquela boleta tem um valor. Mas você olha para a tua tasca, não tem nada. Nada. O que eu faço? Ali vem o desespero, vem a angústia, vem a aflição. Você não sabe a quem chamar, você não sabe a quem recorrer, você não sabe a quem pedir ajuda. E o inimigo, que é ao nosso derredor, e não em torno a nós, mas ao nosso derredor, ele começa a olhar a minha atitude. O Marco está desesperado, o Marco está aflito, o Marco está ansioso, o Marcos não sabe o que fazer. E o inimigo já começa a agir. Mas quando eu tenho palavras direcionadas, eu sou um profeta que determino. Quando eu olho para minha boleta, eu falo, Senhor, eu preciso pagar isso. Senhor, eu preciso resolver esse problema. Me dá um direcionamento, Senhor. Senhor, me ajuda a não fazer
coisas erradas, mas me ajuda a fazer o que é certo nesse momento. Você está profetizando sobre algo sobrenatural na tua vida. É difícil, mas quem disse que é fácil ser cristão? Aonde está escrito que é fácil adorar a Deus? Para os profetas de Baal era fácil, porque eles levantavam altares a Baal. Eles viam os deuses que eram feitos pelas próprias mãos. Mas Elias adorava um Deus que ele não via. Ele adorava um Deus que não poderia tocar. Ele adorava um Deus que ele não podia caminhar fisicamente. É o mesmo Deus que nós servimos na noite de hoje. Em 1 Reis capítulo 18, e o versículo 21, palavra de decisão, de confronto e de posição. Eu tenho palavra de decisão, eu não vou pecar, eu não peco. Eu não vou mentir, eu não minto mais. Eu não vou enganar a mim mesmo, e eu não engano mais. Será que como profeta de Deus eu tenho palavra decisiva? Palavra de decisões que pode mudar o rumo da minha vida? Quando eu decidi não pecar mais, eu tomei uma decisão na minha vida, que a partir de hoje eu não peco, a partir de hoje eu não fumo, a partir de hoje eu não uso droga, a partir de hoje eu não me prostituo. Eu tomei uma decisão e Deus mudou a direção da minha vida. Porque eu profetizei sobre a minha vida. Eu não fiquei cocheando em dois pensamentos. Eu não fiquei no meio da balança. Eu ia para a balança para subir ou na balança para descer. Palavra de decisão. Um profeta, que é o qual nós somos, temos que ter palavras de decisões. Palavra de confronto. Aleluia. Quantas vezes as pessoas vêm até nós e dizem: o teu Deus não pode fazer nada. O teu Deus não é na tua casa. Veja como está a tua casa. Confronta com essa pessoa. Não, o meu Deus sabe o tempo justo. O meu Deus há um tempo oportuno para agir na minha casa. O meu Deus vai abrir uma porta de emprego para mim no tempo oportuno. Elias confrontou os deuses de Baal, ele confrontou os deuses de Acaz, ele confrontou Jezabel. Será que eu posso confrontar desse tempo de hoje, a qual nós estamos vivendo, em uma sociedade a qual o mundo já no maligno, a qual uma sociedade corrupta? Será que eu posso confrontar? Ou eu posso dizer assim: não, eu sou irmão de igreja, eu sou crente, eu sou evangélico. Quem sou eu para confrontar? Quem sou eu para ir até eles e dizer que o meu Deus há o poder de mudar esta nação? Quem sou eu para dizer para minha vizinha, para o meu amigo de trabalho, que Deus pode mudar a situação? Você é profeta do Deus vivo, tu és sacerdote real, você é um povo eleito, uma nação eleita, você serve um Deus que pode todas as coisas, um Deus que age no impossível, um Deus que faz coisas impossíveis, além daquilo que nós podemos fazer. É esse o Deus que nós servimos. Ele não mudou. A mesma unção que era sobre Elias é sobre a nossa vida. A mesma posição que Elias estava à frente de Acabe é a mesma posição que nós estamos hoje em frente à Babilônia. Uma certa noite em Piacenza, era um culto de oração. Estava eu e meus 2 filhos, minha esposa estava trabalhando, e um grupo de irmãs. E de repente entrou um grupo de estrangeiro, de marroquino, e um deles eu conhecia, e ele entrou e me levou para uma outra sala, e fechou a porta. Nós temos 2 salas na nossa igreja, a sala das crianças e a sala de culto. E ele falou: pastor, vem comigo. E meu filho e minha filha olhou para mim, os irmãos olharam, já conhecia ele, e eles eram muçulmanos. E 4 deles entraram comigo nessa sala e um ficou na igreja. Irmãos, eu falo para vocês que se falar que eu não fiquei com medo, eu fiquei. Porque meus filhos estavam ali do outro lado.
Que notícia poderia dar eu para minha esposa? Mãe, coração de mãe fala mais forte. E aquele rapaz me levou e falou assim: pastor, sabe que o senhor pode morrer hoje? E eu havia apresentado o filho dele para Jesus alguns meses atrás, porque a esposa frequentava a nossa igreja, mas ele era muçulmano, não poderia apresentar o filho a Jesus. E eu falei para ele assim: olha, só está eu, você e esses 3. Se você me matar, você vai preso. Você não vai ver mais teus filhos. Você não vai ver mais a tua esposa. Você vai estar numa situação complicada. Mas a mim, eu já sou morto. Mas eu não falei isso com ousadia. Eu falei com aquele nó na garganta. Eu já sou morto, que se você vai me matar, eu já sou morto. Você vai matar uma pessoa que já é morta. Ele regalou o olho para mim, ele ficou olhando. Mas que negócio é esse, pastor? Eu falei: pode matar, eu não vou sentir nada. Mas eu tremia. Eu estava na mesma situação de Elias. Eu queria correr para a caverna. E a minha preocupação maior naquele momento não era só eu. Eram meus 2 filhos que estavam na outra sala. As irmãs que estavam na outra sala. Irmãos, aquele rapaz, ele ficou olhando para minha cara e foi saindo pela outra porta da igreja sem falar nada. Sem falar nada. 1 mês depois, nós estávamos indo no hospital cuidar dele. Ele ficou louco. Ele foi parar na psiquiatria do hospital. E uma irmã que é da nossa igreja, ela falou: pastor, tem que ir lá visitar um rapaz, talvez o senhor conhece. Quando chegamos lá, eu e a minha esposa, o rapaz estava lá, todo atormentado. Quem tem se levantado contra ti? Quem quer tocar na tua casa? Quem quer tocar nos teus filhos? Já tentaram me matar tantas vezes, tanto no Brasil como lá. Estou vivo até hoje. Tenho medo? Tenho. Sou humano, sou carne. Não sou espiritual 24 horas, 24. Senão não estaria casado com a missionária Rita. Mas só que eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que diz assim: Marco, tu sei profeta. Profetiza. Seja ousado. Vai ter momento na tua vida que tu não vai ter força para afrontar o inimigo, que a tua perna vai balançar. Mas você tem que profetizar. Você precisa declarar que esse Deus que te serve, esse Deus que te levantou, esse Deus que é dentro de você, que caminha contigo, é maior do que os deuses desse mundo. Mas pastor, de onde vem essa força? De dentro de você. Você não está vivo até hoje? Quantas coisas você já passou? Quantas ferramentas Satanás já tentou contra a tua vida? Quantas ferramentas o inimigo já tentou contra a tua família? E você está vivo. Nós não somos super-herói, mas nós temos um Deus que é herói. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes pensamos em desistir. Já imaginou se Elias desistisse? Imaginou se os discípulos desistissem? Imaginou se Pedro desistisse? Quantas vezes queremos desistir? Quantas vezes queremos abandonar nossa família? Quantas vezes queremos desistir do nosso matrimônio por coisas pequenas? Quantas vezes queremos deixar a nossa liderança por não ser compreendido na nossa igreja? Mas quem disse que as pessoas têm que nos compreender? Ninguém vai compreender a cabeça de um missionário. Ninguém vai compreender o sobrenatural na tua vida. Talvez naquela época as pessoas dizem: mas Elias, por que você quer afrontar Baal? Deixe os profetas de Baal lá de lado, vão embora.
Elias precisou convencer um rapaz que ia vir chuva e ele não conseguia ver. Vai ter momento na tua vida que você vai ter que orar para Deus abrir os olhos das pessoas que estão ao teu lado. Vai ter momentos e situações na tua vida, como profeta na tua casa, que a tua família vai vir de encontro, vai vir contra você, e você vai dizer: não, Senhor, abre os olhos da minha família para que eles possam ver o que eu estou vendo. Porque ninguém é obrigado a ver o que eu vejo, ninguém é obrigado a crer naquilo que eu creio, mas todos nós somos obrigados a acreditar que há um Deus que pode todas as coisas. Nós temos essa determinação, porque a Bíblia nos dá essa base. Se hoje nós estamos adorando, glorificando esse Deus, é porque Ele fez algo por nós. O que te impede de profetizar na noite de hoje? Será que tem algo dentro de mim que precisa ser consertado? Será que tem algo dentro de mim que precisa ser trabalhado? Será o caminho que eu estou trilhando não é reto ao ponto que Deus não está caminhando comigo? Jesus caminha conosco de manhã até a hora que você vai deitar. E quando você fecha os olhos e dorme, Ele continua ainda zelando por ti. Mas quando Ele não está caminhando comigo, é ali que complica as coisas. Quando Ele não está caminhando comigo, eu não tenho força para profetizar. Eu não tenho força para determinar que eu posso ser usado por este Deus. Que eu possa ser um instrumento na mão dEle, aleluia. Eu pensava que não era capaz de ser pastor. Eu pensava que não era capaz de administrar uma igreja, de pastorear um rebanho. E Deus disse: não, eu vou te dar capacidade. Eu vou te instruir. Eu pensava que não tinha capacidade de direcionar e estar direcionando uma família. E Deus disse: não, eu vou te ajudar, mesmo você errando. E eu erro até hoje. Mesmo você errando, eu vou te dar a direção. O que não pode acontecer é nós calarmos a nossa boca. Se Baal está se levantando, não cala a tua boca. Se Baal está mostrando as tuas mãos, não feche a tua boca. Não deixe o Golias ser maior na tua vida. Não deixe que eles venham esconder o Deus que tu serve. Não vale a pena. Nós temos uma força dentro de nós que não vem de nós mesmos. Ela vem do alto para te capacitar, para guerrear, para ser um dos valentes de Davi, como Davi teve. Quando que eu sou valente? Quando que eu me levanto para a luta? Nós não temos que se aprontar para a guerra. Nós temos que estar sempre pronto, a cada dia se aprontando, cada dia se preparando. Esse Deus que você serve é o Deus que te levanta, é o Deus que te ajuda. Amém?